Vim hoje aqui contar pra vocês como que é a vida de uma mamãe de primeira viagem, como eu fui como mamãe de primeira viagem, né? Acho que algumas de vocês que já me acompanham já há um tempo, ou quem tá entrando agora no canal, que quer saber como que foi o parto da Joana, vocês podem ver o link aqui embaixo. Eu tive alguns probleminhas no parto da Joana, aliás, não foi nem no parto, né? Foi... a Joana nasceu com problema, então tive bolsa rota e a Joana nasceu com um pouquinho de problema. Ela ficou 10 dias no hospital e aí que ela nasceu, quando a gente veio pra casa, que começaram aqueles problemas e aquelas dúvidas, aquelas... coisas que acontecem, né, quando a gente é mãe de primeira viagem. Eu mesmo nunca tinha tido contato direto com o neném antes de ter a Joana. Então, quem cuida de sobrinho, ou cuida de afilhado, ou cuida de filho de amiga, já tem uma vantagem na frente de quem nunca cuidou de neném. E era o meu caso, eu não sabia trocar uma fralda. Foi super complicado pra mim no começo. Eu me embananava muito mesmo, assim, pra tudo. Tanto pra dar mamar, como com horário, como pra dar banho, como pra trocar fralda, como pra... tudo eu ficava, assim, completamente perdida. E a minha mãe foi dando umas orientações pra mim, a minha sogra também foi me dando algumas orientações. E fui aprendendo na marra mesmo, assim. Foi no dia a dia ali, ó, suava. Não dormia, ficava acordada a noite toda com ela, porque ela tinha muita cólica mesmo. E qualquer coisa a gente corria pro hospital. Eu me lembro de uma vez que o Marcos e eu, a gente cismou que a Joana tava com febre. Mas ela tava assim, vamos dizer assim, bem agasalhada, sabe? Então ela tava quente, mas não era porque ela tava com febre, ela tava quente porque ela tava muito agasalhada. E eu me lembro que eu cheguei no hospital, aí eu falei assim, doutor, a minha nenenzinha, ela tem, acho que tinha 25 dias, ela tá muito quente e eu não sei o que fazer. Eu assim, bateu o desespero, a gente saiu correndo pra emergência. O médico simplesmente, ele riu da minha cara, ele olhou pra mim e falou assim, mãe, claro, você tá com frio? Não, então por que encher a criança de roupa? Eles não sentem tanto frio assim, né, como dizem que sentem. Eles sentem, a temperatura do corpo deles é igual a nossa, semelhante, muito parecida. Então você não precisa agasalhar tanto a criança assim. Aí no fim, eu e o Marcos, a gente ficou com vergonha. Tirou a roupa, a temperatura dela voltou ao normal, porque ela tava com 37.1, 37.2 e desesperada, já pensava que era febre, né? Amamentação. A Joana não mamou no peito porque ela ficou internada 10 dias, né? Então, ela mamava leite artificial. Então, o primeiro engasgo que ela teve, eu quase morri de susto. Eu não sei como que eu sobrevivi. Gente, a minha pressão subiu, se caiu, não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que eu tive força aquela hora pra chupar o nariz dela e desengasgá-la, mas eu não sei, na verdade, dizer como foi que isso aconteceu, porque eu não tava em mim. Eu acho que é aquela força mesmo que a gente arranca de dentro da gente quando a gente é mãe, né? Fralda. Fralda é um capítulo à parte na minha vida. A gente fica meio louca, assim, depois que a gente tem neném novo. É verdade, gente, não vou enganar, é muito bom ser mãe, mas a gente fica meio lerda, assim, porque a gente não dorme direito, tem que dar de mamar. A Joana acordava de 1h30 em 1h30, então era uma hora e meia ela mamava. Então, não sei o que acontecia, porque até hoje ela é assim, né, filha, você é uma draga, né? Até hoje ela é uma draga, assim, ela come muito bem. Então, ela mamava em um intervalo de entre 1h30 e 2h30 no máximo, ela já tava pedindo pra comer de novo. E isso porque ela tomava leite artificial. Não é que sustenta mais, dizem que é mais pesado o leite artificial do que o leite de peito. Gente, tem um cachorro aqui enchendo o saco. Mas mesmo assim eu vou continuar, acho que dá pra ouvir, né? Bom, vamos lá. Ela mamava muito bem. Então, era um intervalo entre 1h30 e 2 horas no máximo. Ela já tava mamando de novo. E isso é porque ela tomava NAN. Era um não normal, acho que na época não tinha essas variações de AR, Comfort, igual tem hoje em dia, né? Então ela mamava o NAN e pronto, não. Gente, ela mamava demais. Ela mamava, assim, mamadeiras, assim, grandes mesmo pra idade dela, sabe? Era bastante ml que ela mamava. E eu não sei, parecia um saco sem fundo. Tanto é que ela cresceu muito rápido, muito bem. De tanto mamar, o que ela fazia muito? Cocô. Então a gente trocava muito ela, assim, fralda de cocô, fralda de xixi. Aí, teve uma vez em que estávamos nós duas sozinhas em casa, na outra casa onde eu morava, né? Então era um pouco mais distante da minha mãe. E eu estava muito sonada, porque ela tinha cólica a noite toda, assim, eram cólicas terríveis que ela tinha.
E eu estava morta de canseira, de sono, de tudo, né? Então eu troquei a Joana, que a Joana fez cocô, eu dei banho nela. E troquei a Joana. E fui preparar a mamadeira da Joana, porque a Joana tomava banho, mamava e dormia. Aí no que ela dormia, eu dormia com ela também. E eu, gente, onde que eu coloquei a mamadeira? Procurei a mamadeira. Procurei a mamadeira, procurei a mamadeira. Quando eu fazia a mamadeira da Joana, então eu fazia 2 mamadeiras. Colocava uma das mamadeiras na geladeira, era uma coisa assim, de questão de 2 horas, né? E quando ela ia mamar, só dava uma esquentada no micro-ondas e ela tomava a mamadeira um pouquinho mais morninha. E nessa época, eu dormia muito pouco, porque a Joana tinha muita cólica de noite, então eu acordava, ficava a noite inteira acordada, ou eu acordava muito à noite quando ela dormia um pouco mais. E foi assim, procurando a mamadeira e não encontrava a mamadeira, e procurando a mamadeira e não encontrava a mamadeira. Gente, olha só, eu coloquei a fralda suja dentro da geladeira e a mamadeira no lixo. Pra vocês verem o drama, que assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Eu fico imaginando, gente, como a gente fica cansada quando a gente tem um neném novo. Né? E eu acho que toda mamãe que tá com um nenenzinho novo aí e tá me assistindo vai falar, Patrícia. Inclusive, se você tem uma história pra contar, uma história de como você ficou atrapalhada, se você teve um neném novinho, se você tem uma história engraçada pra contar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu adoro saber e também gosto de colocar lá no blog, as meninas também gostam de ver. A minha história de mamãe de primeira viagem é essa, assim, eu sofri bastante, ela tinha muita cólica, aprendi muito na marra, foi tudo lá no pulso mesmo. O Marcos, ele trabalhava no serviço dele até hoje, é um serviço meio pesado, então ele me ajudava pouco. Quando ele me ajudava, ele ficava com ela no fim de semana pra dormir, mas até a gente se adaptar na rotina, de ter um filho pequenininho em casa, a gente quando é um casal, a gente não tem experiência, é complicado, assim, né? Com o tempo tudo vai se encaixando, tudo vai dando certo, mas tem que ter muita paciência e muita garra e muita força, porque é difícil, é uma fase linda, maravilhosa, mas é bem cansativa. Algumas diquinhas básicas para mamães de primeira viagem, né? Muitas mamães falam que não tem empregada e que tem que dar conta da casa. Gente, deixa a casa pra lá. É sério. Enquanto seu bebê tá pequenininho e exige de você, eu acho que roupa, casa, tudo pode esperar. Se você tem alguém pra te ajudar, ótimo. Agora, se você não tem, eu acho que tem que botar mesmo o marido pra ajudar, ou pede pra uma amiga te ajudar, ou mesmo paga uma diarista se você tem condição. Agora, se você não tem condição, é mais complicado, mas tem que fazer da forma que você consiga descansar. Eu sei que é difícil, a gente quer abraçar o mundo, mas a gente não é de ferro, né, gente? Mãe não é de aço, a gente é de carne e osso e todo mundo precisa descansar. Então a minha dica é: durma quando seu bebê estiver dormindo. Não importa se é de dia ou se é de noite. O horário que ele estiver dormindo, eu acho que a mulher tem que dormir, tem que descansar. Eu lembro que a minha mãe me dizia: filha, a Joana tá dormindo? Deita, vai dormir também. Eu, não, mãe, eu tenho muita coisa pra fazer. E eu ficava me preocupando com a casa, com comida, com roupa. E eu estava me acabando, eu estava ficando um bagaço de pessoa. Cheguei até começo de estresse, então não compensa, não vale a pena. O melhor é você estar descansada, com a cabeça fria, pra poder cuidar do neném. Porque se você estiver amamentando e você ficar estressada, o neném vai sentir e a amamentação vai ficar mais complicada e mais difícil, e aí você vai ter dificuldades maiores, tá bom? Outra coisa é tentar organizar uma rotina. Então, horário pro neném tomar banho, um horário que você consiga tomar banho, então sempre tem que ter uma pessoa em casa. Claro que você não vai deixar seu neném sozinho, mesmo que ele esteja dormindo. Eu nunca conseguia tomar banho se não tivesse alguém olhando o neném. Então, por mais que ele já tivesse maiorzinho, com alguns meses, eu preferia tomar banho na hora que o Marcos estivesse em casa. Então, eu dormia na hora que a Joana estava dormindo, até uns 4 meses mais ou menos, quando ela teve cólica, enquanto ela não dormia a noite inteira. E depois disso, eu comecei a me organizar melhor. Então,
Até a fase que o neném tá com as cólicas, eu acho que você tem que acompanhar o ritmo da criança. Então as coisas também vão se ajeitando, né? Então se você não tem uma rotina, é bom você estabelecer. Olha, por exemplo, ele acorda, vamos supor, 6 horas da manhã, você dá o mamar, ele dorme até certo horário, você dorme junto, depois ele acorda, você toma um banho, ou dá um banho no neném, se tiver alguém com você pode tomar um banho, ou já dá o banho no neném, já dá o mamar. Eu acho importante você estabelecer uma rotina, porque aí esse neném vai se adaptando e as coisas vão ficando muito mais fáceis, vão se encaixando e vai ficando tudo muito mais fácil, tá bom? No segundo filho a gente já tá mais craque, no terceiro, que é o meu caso e o caso de algumas mamães aí, muito mais. Como dizem, primeiro filho de cristal, segundo de borracha, terceiro de aço. A gente já vai pegando aquela prática, aquela manha, já não precisa sair correndo pro pronto-socorro por qualquer motivo, como aconteceu com a febre da Joana. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da minha história de mamãe de primeira viagem. Qualquer comentário que vocês tenham pra fazer, sugestões de vídeo, é só deixar aqui embaixo, ou então lá no post, lá no blog, tá bom? www.trocandofraldas.com.br. Tem post novo sempre, todos os dias tem coisa nova lá pra vocês curtirem. Treinantes, mamães, vovós, que quiserem visitar o blog, sintam-se à vontade, tá bom? Um super beijo, muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau! Curte o vídeo, Se inscreve no canal. dá um likezinho, tchau!